Muito bem, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nesta manhã maravilhosa. Estamos dando início ao nosso culto online, nesta manhã, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel. Eu que vos falo sou o pastor Elias. Estou aqui com minha esposa, a irmã Kel. Estaremos dando início desse momento com uma oração. E eu peço a todos vocês que estão participando conosco, que estão presentes, que compartilhem esse vídeo, convide outras pessoas para fazerem parte dessa Escola Bíblica Dominical, que vai ser algo muito abençoado para nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta manhã eu quero glorificar, exaltar, engrandecer, bendizer, enaltecer ao Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. Meu Deus, pelo simples fato, ó Deus, que para algumas pessoas é simples, mas para mim é muito importante. Pelo fato de eu estar vivo hoje, já tenho vários motivos, meu Deus, muitas razões para estar engrandecendo e agradecendo ao Senhor pelo dom da vida. Em meio a tantas complicações, meu Deus, que nós estamos vivenciando, nós estamos, ó Deus, vendo as situações que estão acontecendo em vários países e aqui em nosso país também. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido. O Senhor, meu Pai, tem nos sustentado em Tuas santas mãos, que essa doença, meu Pai, essa pandemia do Covid-19, graças a Deus, ainda não chegou em nossa cidade e desejamos que a Sua potente mão não permita que isto aconteça, meu Pai. Meu Deus, não oro apenas nessa manhã por nossa cidade, mas oro pela nossa nação, pelo estado da Bahia, pelo Brasil e pelos outros países, meu Deus, que estão passando, ó Deus, por essa grande tribulação, meu Pai. Oro pelas famílias, meu Deus amado, que perderam entes queridos, meu Deus amado, ó meu Pai, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia e que o Espírito Santo, ó Deus, faça aquilo que Ele tem poder e capacidade de fazer, que é, meu Pai, consolar, meu Deus amado, essas famílias, meu Deus amado, que não há palavras, meu Deus, que possamos expressar para que venha, meu Deus amado, acalentar, acalmar, meu Deus, ou fazê-las esquecerem, ó Deus, a perca que cada uma delas tiver. Por isso eu lhe peço que o Senhor venha estender as Tuas santas mãos para sarar, meu Deus, a terra. Mas eu falo a terra, meu Pai, na questão global, meu Deus, em todo o mundo, ó Deus, todo em onde há vida, que o Senhor venha sarar as pessoas, meu Deus. Que o Senhor venha curar, meu Deus, pois aquilo que os médicos nem os remédios têm poder para fazer, eu sei que o Senhor tem. E por isso eu clamo a Ti, eu busco a Ti, imploro a Ti, suplico a Ti, meu Deus, pois o Senhor é o médico dos médicos, meu Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, Deus é o Shaddai, meu Deus. Por isso eu entrego em Tuas santas mãos a nossa casa, a nossa família, a Tua igreja, meu Deus, o Teu povo, meu Pai amado, as nações, meu Deus, pois nós estamos carentes, necessitados, meu Deus, imensamente da Sua presença e do Seu poder nesse momento. Perdoa os pecados, meu Deus. Perdoa as falhas, meu Deus. Perdoe as iniquidades, meu Deus. Perdoe as blasfêmias, meu Deus amado. Não estou dizendo dos brasileiros, não, mas de todas as nações contra Ti, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai amado, que a misericórdia, a graça, a compaixão, a piedade, a clemência do Senhor, meu Pai, seja maior, meu Pai amado, do que os erros, as falhas da humanidade neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Amém? Nesse momento nós estaremos entoando o hino ao Senhor e logo após a minha esposa vai estar fazendo a leitura da nossa lição, do título e também do versículo-chave, né? E dando início à introdução da nossa lição, que hoje estaremos falando sobre qual é o papel de cada um no lar. Estamos falando durante esses dias sobre família, né? É um assunto muito importante, pois é o nosso maior patrimônio, o nosso maior bem, a nossa maior riqueza,
é a nossa família. E por isso nós jamais devemos perder essa essência, independente de qualquer circunstância. O amor à família tem que estar em primeiro lugar. Não é? Sabemos que foi Deus quem nos deu, não é? Priorizando. Quando eu falo a questão que tem que estar em primeiro lugar, não é colocando em xeque o amor de Deus, não. Isso está fora de cogitação. Não é? O amor, primeiramente, para com Deus, isso não entra nem em vigor e nem em questionamento. Nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, nesta manhã, nós estaremos aqui adorando a Deus e que vocês estejam nos acompanhando em nome do Senhor Jesus. Hino 367, Firme na Rocha, hino do nosso cantor cristão. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso eterno Deus. Minha esposa. Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia, que bom. Nós estamos aqui mais uma vez para proclamar o nome do santo nome do Senhor. A Igreja Batista Betel há 109 anos, proclamando e anunciando a santa palavra do Senhor. E nesta manhã estamos aqui na EBD, estejam conosco, vamos aprender juntos, né? Que eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, no nome de Jesus. Como disse o pastor, o título da nossa lição é a lição 4, né? Que diz, qual é o papel de cada um no lar? O versículo-chave é em Efésios 5, 25 ao 26. Efésios 5, 25 ao 26, que diz, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Vamos dar início aqui. Ao longo da Bíblia, a família ou casa, como muitas vezes é chamado no Antigo Testamento, porque família, como casa, é algo construído. É a unidade social mais importante. Lemos que foi ordenado a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Gênesis 7, versículo 1. Filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com a sua família. Êxodo 1, 1. Paulo enfatiza o grande privilégio dos gentios salvos por Jesus, pois já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Exorta os Gálatas, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo também comenta a corrupção dos relacionamentos familiares causado pelo pecado. Os homens que se afastaram de Deus se tornaram insensatos, pérfidos,
sem afeição natural e sem misericórdia. Na ilha de Creta, as doutrinas erradas estavam arruinando famílias inteiras. A igreja é uma família e sua saúde espiritual reflete inevitavelmente o estado de saúde espiritual das famílias que a compõem. Primeiro tópico aqui, os cônjuges. Num lar amados, especificar, filha, falar uma coisa a respeito. É isso aí, Alevi. Como nós falamos inicialmente, o tema principal de nossa lição durante esses dias vai ser família. Constantemente, nós não iremos perder essa linha de pensamento e nem tampouco de valorizar aquilo que é mais importante para cada um de nós. Quando nós lemos a Bíblia, Jesus deixou bem claro que Deus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E entre esses 2 está amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Eu lhe pergunto, quem é o seu próximo? Algumas pessoas acreditam ou pensam o seguinte: eu gosto muito do meu trabalho, do meu ambiente de trabalho, de ir para a empresa, de estar lá reunidos com os meus amigos, trabalhando durante o dia. Para algumas pessoas, esse é o próximo. Para outras pessoas dizem, quando eu estou reunidos em um bar, me confraternizando com os meus amigos, bebendo, eu sou feliz nesse ambiente, né? Mas eu lhe pergunto, quem é o seu próximo verdadeiramente? O seu próximo é justamente os da sua casa primeiro. É a sua esposa, são seus filhos, são seus pais, seus avós, né? E quanto a isso, nós devemos sim entender que se nós não amamos nossos familiares, nós estamos indo de encontro contrário à palavra e à vontade de Deus. Não adianta nós queremos dar de bom samaritano para com as pessoas de fora. Eu trato bem, eu cuido, eu dou atenção, eu ajudo as pessoas de fora, enquanto as pessoas de dentro de casa são maltratadas, né? A esposa é maltratada, os filhos são maltratados, não é isso? Os pais são maltratados, os avós são maltratados. Enquanto as pessoas que estão próximas a nós não damos a mínima atenção. Então há uma grande indiferença, divergência, uma contrariedade nessa ação. Por esse motivo é que nós temos que analisar qual é a nossa atitude constantemente em relação aos da nossa casa. Um exemplo, tem pessoas que se chega alguém e pede uma ajuda, um dinheiro emprestado ou qualquer tipo de ajuda, a pessoa dá. Mas quando a esposa fala que está faltando algo dentro de casa, o marido se aborrece, né? O provedor se aborrece. Quando o filho ou a filha pede algo aos pais, se entristece. Mas para as pessoas da rua, essa é uma realidade que temos observado e adquirido experiência na prática, vendo pessoas fazerem isso, né? Os de fora pedem e as pessoas dão, e emprestam e se sente alegre em fazer, mas quando é um da casa, aí vem aquela reclamação, né? Vem aquele, como eu posso dizer assim, aquele kit de reclamações, não é verdade? Vem, fala um monte de coisa e reclama porque não pode ser assim, etc. Mas para os de fora vem aquele pensamento, aquela prática de bom samaritano. Não dizendo que nós não tenhamos que sermos bons, mas como eu já falei na igreja e falo aqui, existem algumas questões na família que não pode ser revogada, não pode ser deixada para segundo plano, principalmente na questão da providência. Dentro de uma casa não pode faltar alimentação, não pode faltar, ainda mais nos dias atuais, não pode faltar energia, não pode faltar água, não pode faltar internet. Se não tivéssemos pago a internet, hoje não estaríamos podendo fazer essa live, não é verdade? E
Um exemplo, como é que eu vou pegar algo que eu tenho que pagar todo mês, é o mercado, é a conta de água, de energia, e vou dar ou emprestar a alguém? Não tem como, porque são condições, né? São questões financeiras que não pertencem a mim. A questão de a despensa ter o alimento diário para nossa família, isso não me pertence. Eu não posso pegar o dinheiro que é usado para isso e fazer outra coisa. Hoje estamos precisando constantemente tomar banho, lavar as mãos, fazer nossa higiene pessoal dentro de casa. Imagina se não tiver água. Como é que nós iremos fazer isso? Ah, mas eu tenho álcool em gel, eu tenho sabão em casa, sabão em líquido, sabonete, etc. Não adianta nada se não tiver água. Não é verdade? Se não tiver água, não adianta nada. Então nós temos sim que ter essa preocupação com o nosso lar. Porque, querendo ou não, aqui está a minha esposa, né? Por mais que eu possa dizer a ela, filha, dando um exemplo. Esse mês um amigo meu me pediu uma ajuda, eu peguei o dinheiro do mercado e emprestei a ele. Ela poderá no momento dizer assim, não, tudo bem, não teve outro jeito, só que pode ter certeza, não vai demorar um dia, vai começar, tá faltando o feijão, tá faltando o açúcar, tá faltando a farinha, tá faltando o sal, não pode ficar. Aí começa aquele burburinho, aquela, né? E termina causando um conflito no lar. Não é verdade? Termina causando um conflito. Piora a situação, que é um fato que nós estaremos desenvolvendo logo após, é quando a pessoa ela tem vícios que poderiam ser evitados. Amados, o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício de curtição, eu vou ser franco e realista, eu não consigo entender como uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem esposa e filhos, ainda tem dinheiro para poder gastar com bebidas. Eu não consigo entender, eu queria compreender isso, não é? Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue ter vícios ainda, porque o meu primeiro vício, no bom sentido falando, é a minha família. O meu primeiro e o meu último vício. Não cogitando as questões de Deus, não, estou falando em questões naturais e contínuas da nossa vida social. O que é mais importante na minha vida hoje, na nossa vida, o que é e tem que ser mais importante para cada ser humano é a família, amado. É o bem-estar na família, porque se eu não estiver bem com a minha família, eu vou estar bem com quem? Se eu brigo em casa e saio para trabalhar, você acha ou pensa que eu estarei bem no trabalho? Não estarei, não. Nem tampouco a minha esposa. Entendeu? Então é essencial nós estarmos bem em nosso lar, porque é o refúgio, o único lugar onde nós podemos entrar é estar reunido com a nossa família, ou simplesmente obter a paz é dentro de casa. Mas já imaginou você estar trabalhando, estar na rua, imaginar vir para casa e pensar o seguinte, vixe, chegar lá vai ter confusão, a mulher vai falar uma coisa, os meninos vão, né, causar aquele tumulto. Então a nossa casa é o nosso céu, a nossa casa é o nosso paraíso, a nossa casa é o lugar onde nós temos que ter a alegria, a paz, a felicidade, o desejo em estar reunidos. Entendeu? É o nosso lar e nenhum outro lugar. Vamos à frente, minha esposa vai continuar fazendo a leitura. Os cônjuges. Num lar em que o marido e mulher não vivem em harmonia, ninguém consegue viver em paz. O relacionamento é tão importante que os conselhos bíblicos a respeito são bastante explícitos. Cada membro da família tem que entender e viver o seu papel. Quando se vive assim, há bênção para cada pessoa, além de ficar mais fácil o desempenho de cada um. Como estávamos falando inicialmente,
E nós temos falado durante todos esses dias de pandemia, apesar que é um assunto que é sempre abordado dentro da igreja, sempre, principalmente nas escolas bíblicas dominicais, as nossas questões relacionadas à família, ensinamentos educacionais, etc. E aqui nessas lives você está tendo praticamente uma ideia do que é que nós pregamos. Como eu tenho falado constantemente, a diferença daqui para a igreja é só o ambiente. Eu não prego na igreja uma coisa e aqui em casa eu prego outra, não. O que eu prego aqui, eu prego lá na igreja. Quem me conhece, né, sabe muito bem que a doutrina, o ensinamento e a continuidade, a maneira de nós vivermos dentro da igreja e aprendermos sobre a palavra de Deus não modifica. Tem sido aqui, tem sido lá e tem sido em todos os lugares. E como foi falado anteriormente, minha esposa leu aqui, num lar em que o marido e mulher não vivem em harmonia, ninguém consegue viver em paz. E estamos também, nesse contexto, analisando o comportamento dos pais. Um exemplo, se eu vivo brigando com a minha esposa, casei, fizemos 21 anos de casado com nós, mas se eu vivo brigando com minha esposa o tempo todo, será que isso não vem de um relacionamento familiar anterior ao nosso casamento? Será que não foi porque eu vi a minha mãe brigando o tempo todo com meu pai ou com meu padrasto? E eu acho que isso hoje é normal? Será que minha esposa também não foi testemunha das brigas dos pais dela o tempo todo? E hoje ela pode dizer assim, isso é normal, todo mundo briga. Não é verdade? O comportamento, as atitudes e as semelhanças nós adquirimos também das pessoas que convivem conosco. E se acharmos isso normal, esse ciclo, né, esse círculo vicioso, ele nunca vai acabar. Nunca vai acabar, porque eu vi meu pai e meu padrasto brigando com minha mãe. Eu acho que isso é normal, então eu vou brigar com a minha esposa. Ela viu os pais dela brigando também. Para ela isso é normal, então ela vai brigar comigo. Aí minha filha vê eu brigando o tempo todo com a minha esposa. Ela vai brigar com seu esposo. E vai achar que isso é normal. Vai haver agressões físicas, agressões verbais. Não vai haver um relacionamento de amor, de união, de comunhão, de paz e tranquilidade. E isso é normal. Ah, porque meu avô brigava, porque a minha avó brigava, porque meu pai brigava, minha mãe brigava, os meus irmãos brigavam, meus tios brigavam, todo mundo briga, um vizinho briga, fulano briga, então é normal. Não é normal. Não é normal. É por isso que nós vimos há uns anos atrás vamos dizer assim, essa implementação da lei Maria da Penha na nossa sociedade, e com o passar do tempo a lei Maria da Penha vem sido mais ainda ampliada para defender as mulheres, né? Mas me explica aí, filha, a lei Maria da Penha defende as mulheres, né? Né? É sim. E quem é que defende a gente, nós homens? Ai, Jesus. É uma brincadeira, né? E isso tem sido necessário? Claro que tem. Por quê? Vivemos numa sociedade completamente machista. Vivemos numa sociedade completamente masculinizada, né, que gosta de submeter aqueles que são mais fracos e principalmente as mulheres. Numa relação de conflito no lar, não só no lar, pois isso acontece também nas empresas,
Isso acontece em ambiente de trabalho, isso acontece na rua, isso acontece entre amigos, entre vizinhos, isso acontece em restaurantes, isso acontece em todos os lugares. Quem tem sofrido mais com essa questão do machismo, essa questão da arrogância, da presunção, da soberba, né? do orgulho, essa questão de se sobrepor ao outro, ao próximo? Quem tem sofrido mais? É óbvio que são as mulheres. Numa casa, sendo franco e realista, onde não há um homem, você pode ver que o comportamento do agressor é sempre um nível mais alto, porque ali só tem mulher, então ele quer falar mais alto, ele quer se sobrepor, ele quer humilhar, ele quer invadir. Mas na casa onde existe um homem, existe um certo respeito. Apesar que eu não estou querendo dizer que só tem que existir respeito na casa que tem homem. Não, pode ter mulheres e crianças, tem que ter o respeito. Mas o agressor, quando eu falo de agressor, estou falando de alguém que não respeita ninguém. Não respeita homem, não respeita mulher, não respeita criança. E se vacilar, não respeita nem as autoridades. Então, pessoas desse tipo, ele se sobrepõe, ele se acha bom quando ele vê um lar que não tem um homem que possa defender a sua família. Entendeu? Então, é necessário nós entendermos que a paz, ela precisa ser a palavra correta. Nós precisamos sermos promotores de paz. Nós precisamos divulgar, nós precisamos falar, nós precisamos expor, nós precisamos falar muito mais sobre paz do que sobre guerra. Precisamos falar mais sobre coisas boas do que sobre coisas ruins. Nós precisamos tirar do nosso meio, do nosso lar, da nossa família, as coisas negativas e trazermos coisas positivas. Ainda que tenha alguém que fala assim, mas isso é normal, essas brigas é normal, acontece. Todo mundo briga, há brigas em todas as casas. Não pense dessa maneira, não generalize. Porque, como diz o ditado, toda unanimidade ela é burra. A partir do momento que eu penso que todo mundo é assim, eu estou generalizando. A partir do momento que eu digo assim, todos os políticos são ladrões, eu estou generalizando. A partir do momento que minha esposa fala assim, todo homem não presta, ela está generalizando. A partir do momento que eu digo que mulher não presta, eu estou generalizando. Então a vida não é assim. Nós temos que saber, entender, compreender que existem casos e casos. Não é? Vamos dando continuidade com o primeiro subtópico, que é a mulher. Aceitar o marido como líder da família em nada humilha a mulher. O fato de a mulher crente submeter-se ao marido não cristão pode levá-lo à conversão. Ela estará seguindo o exemplo de Cristo, que em tudo se rebaixou para obedecer ao Pai. Nessa questão aqui nós vemos que muitas mulheres, elas criticam umas às outras. Como assim? Quando a mulher fala em submissão, muitas delas pensam que submeter-se é ser escrava, como diz, eu não vou ser escrava do meu marido, eu tenho que ser livre. Mas na questão, amadas, quando fala submeter-se, é uma questão de respeito mútuo também. É a questão da esposa estar fazendo as coisas também de acordo à palavra do Senhor. É Deus que fala, é a palavra que fala. O submeter-se em nada humilha, em nada quer ficar debaixo dos pés. Né? Às vezes o esposo, às vezes aqueles que conhecem a palavra, falam, porque você não é submissa, porque você não faz o que eu quero. Não é só fazer o que o esposo quer, porque nós também temos vontades, temos coisas a fazer. Mas é uma questão de consciência, em harmonia, em estar os dois, que os dois são uma só carne. Então os dois têm que estar em harmonia, fazendo as coisas para agradar um ao outro. Não é só agradar só a esposa e a esposa ficar de lado, fazer só o que ele quer. Não é dessa forma. É um jeito agradável de viver em paz. É um jeito agradável de estar no relacionamento, na família, em estar fazendo algo para
agradar aos dois, né? E não traz baixeza para nós. Não traz baixeza, mas é andar em comunhão um com o outro, para que todas as coisas deem certo, né? E ela estará seguindo o exemplo de Cristo, que em tudo se rebaixou para obedecer ao Pai. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele fez a vontade de Deus, ele veio aqui na terra, sofreu, padeceu e morreu por cada um de nós. Mas hoje ele vive e reina para sempre ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós como esposas possamos pedir a Deus para tirar o ódio, para tirar o rancor, para tirar a falta de sensibilidade, de dizer quem manda na minha vida é eu. Não é necessário viver para o marido de uma forma que ela venha estar jogada, venha estar sem fazer as coisas que ela gosta, né? Às vezes a gente conversa na igreja e as pessoas falam, mas o meu marido que não é crente só quer que eu faça tal coisa. Não, você tem que fazer as coisas também para agradar você, mas de uma forma que não venha também desrespeitar ao seu esposo, né? A realidade é que eu gostaria de dar uma ênfase a uma questão bem prática para nós que somos cristãos. Todo cristão, tanto faz ser homem como mulher, tem que ter a Bíblia como regra de fé e prática. Eu entendo que caso algumas pessoas que não são cristãs, mulheres, principalmente mulheres, ao ouvir dizer assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, ela vai entrar em choque, ela não vai aceitar. Isso é inadmissível. Isso é contestável, não devemos aceitar jamais isso. Assim como existem mulheres cristãs que não aceitam de forma alguma serem submissas aos maridos, não é? Mas eu lhe pergunto para todas as mulheres, o que deve ser colocado em pauta é a sua vontade, a sua percepção, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua personalidade, o seu perfil como mulher do século XXI, mulher contemporânea, ou a palavra de Deus? Ou será que nós temos que seguir a Bíblia, aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, nós temos que deixar de lado? Será que a responsabilidade, quando pede a Bíblia para a mulher ser submissa, ela recai muito mais na mulher ou no homem? Para que a mulher seja submissa, é óbvio que existe um contexto. A Bíblia diz assim, principalmente aqui no livro de Efésios, né, que fala sobre a submissão da mulher, ela não começa dizendo assim, a mulher seja submissa ao marido, sem ter anteriormente uma advertência por que, a razão e o motivo da mulher ser submissa. E para isto eu gostaria que minha esposa lesse o segundo subtópico que fala sobre o marido e essas temáticas A e B. O marido. Sem dúvida, a parte dele é a mais difícil. Amar como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou e ainda ama a igreja? Deu a sua vida por ela. Morreu na cruz para salvá-la. B. Deu dons para ela crescer unida e enriquecer a comunhão com ele. Efésios 4, versículo 8. Então, eis a questão. A mulher, para ser submissa ao marido, primeiro tem critérios. Não é simplesmente ser submissa. Não. Primeiramente, o homem, ele tem que ser um homem confiável da sua esposa, bem confiável, né? Tem que amá-la de verdade, ao ponto dela entender o seguinte, olha, eu sou submissa ao meu marido, porque ele me ama, ele é fiel, ele me ama, ele é fiel e ele é capaz de dar vida por mim. E isso não é simplesmente a mulher que, um exemplo, ela não recebe do marido esses, como eu posso dizer assim, esses mimos. Na verdade, a mulher chega para o marido e fala, eu te amo,
e ele não diz a mínima, ele não, como eu posso dizer assim, ele não reflete esse sentimento, ele não declara, ele não fala porque ele é duro, ele não fala porque ele é homem. Isso não quer dizer nada. Nenhum homem vai deixar de ser homem se disser a mulher que ama. Nenhum homem vai deixar de ser homem se não demonstrar afeto à sua esposa. Não é? E outra coisa, a mulher tem que ouvir e tem que saber verdadeiramente que o seu marido o ama de verdade, a ama de verdade. Que o seu marido é capaz de dar a vida por ela. Às vezes é necessário haver entre os dois essa comunicação, esses relatos. E a Bíblia fala justamente sobre isso. Por que a mulher é submissa ao marido? Porque ele ama ela de todo o coração. Porque ele cuida dela, porque ele é o provedor, porque ele é capaz de morrer por ela. É isso que está dizendo aqui a lição, né? Assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido tem que dar a vida pela mulher. Nas maiores dificuldades que acontecem dentro de um lar, o marido jamais pode abandonar sua esposa, pode abandonar a sua casa, a sua família, tem que estar ali ajudando constantemente, independente das circunstâncias. Não é verdade? Deu a sua vida por ela, morreu na cruz para salvá-la. Eu tenho que demonstrar para minha esposa que, se caso for, eu tenho que morrer literalmente. Não é uma palavra, uma explicação, uma metáfora, uma poesia. Não é poesia, é prática. Jesus não usou esse termo de maneira poética, nem fantasiosa. Ele deu a vida literalmente pela humanidade, pela sua igreja, pela sua noiva, que somos nós, a igreja do Senhor. E eu tenho que seguir o mesmo exemplo, né? Deu dons para ela crescer unida e enriquecer a comunhão com Ele. O Senhor Jesus, um exemplo, a igreja hoje existem vários tipos de dons. E a mulher? Um exemplo, a minha esposa, ela tem os dons dela, ela é uma pessoa especial em vários sentidos. E uma das coisas que eu tenho pedido a ela sempre, não só aqui como na igreja, e em tudo, é que ela esteja ao meu lado me ajudando. Eu sei que existem esposas de pastores que elas não gostam de aparecer. Não é que minha esposa gosta de aparecer, a palavra correta não é a questão de aparecer, de se mostrar, de vaidade, não. É a questão existem esposas de pastores que gostam de ficar por trás da câmera, não é verdade? Mas está ali ajudando, está ali dando o apoio necessário. E a minha esposa, eu peço a ela sempre que esteja do meu lado, que me ajude nas pregações, nos cultos, nas lições que nós damos, porque é importante para a minha vida a presença da minha esposa, pois eu entendo que eu não consegui nada sozinho. Claro, abaixo de Deus, eu não consegui nada sozinho. E eu quero sempre tê-la ao meu lado para que todos saibam que a nossa relação é realmente de comunhão, né? Amém. Segundo tema agora, os filhos. Diz assim: os filhos igualmente têm deveres bem definidos. Obedecer aos pais é um dos 10 mandamentos, parte central da aliança de Deus com seu povo. Paulo reafirma esse mandamento aos filhos crentes. Efésios 6, versículo 1 ao 3, que diz: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tal obediência agrada a Deus. Exatamente, né? Fala um pouco aí, filha, sobre a questão da obediência dos filhos aos pais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos para o que falar
de obediência da nossa filha, assim, desobediência da nossa filha. Temos uma filha e, para a glória do Senhor, ela nunca nos trouxe, como posso dizer assim, desgosto. Né? Criamos ela nos caminhos do Senhor e até hoje ela tem honrado, né, a nós e a Deus, ou primeiramente a Deus e a nós. Mas muitos pais não têm tido essa mesma alegria, né? Mas os filhos igualmente têm deveres bem definidos. Nós temos que deixar bem claro quais são os deveres dos nossos filhos. Desde pequeno nós temos que ensinar. Não temos que deixar nossos filhos à vontade. Pai e mãe que ama, tem que repreender, tem que ensinar, tem que exortar os filhos e mostrar qual é o caminho. Não é filho dizer, bater o pé e dizer eu quero, eu vou, eu faço. Não. Nós, como enquanto pais, nós temos que mostrar qual o caminho e exortá-los. Porque é a Bíblia que diz, filhos, em tudo obedecer aos vossos pais. Não é obedecer em uma coisa e desobedecer em outra. Não é fazer o que eles bem querem e entendem. Se nós somos pais e conhecemos a palavra, nós temos que ensinar a eles o que deve fazer e o que não deve. Né? Então, tal obediência agrada a Deus. Você, pai, você, mãe, se agrada em ver seu filho fazendo coisas desagradáveis? Você fica contente? Não, claro, você vai ficar triste. Mas o importante é desde pequenininho você ensinar. Porque chega uma certa idade que ele não vai mais te obedecer. Ele vai dizer, quem manda minha vida sou eu faço, eu subo, eu desço, eu vou, eu volto. Não. E você, filho, você, filha, você tem que obedecer aos seus pais, porque é mandamento com promessa. É um mandamento de Deus, você honrar seu pai para que seus dias se prolonguem na terra. E quantos pais hoje estão tristes, chorando, amargurados com seus filhos? Quantos pais hoje estão enterrando seus filhos por falta de obediência? Quantos pais estão vendo seus filhos de trás das grades? Estão aí no mundo das drogas, né, da prostituição, fazendo coisas erradas. Por falta de quê? De obediência e de ensinamento dos pais. Você pode dizer, mas irmã Kel, eu tenho ensinado os meus filhos. Mas você tem que ensinar desde pequenininho, com veemência. Mostrar para eles, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Então o caminho que eu quero que você ande é esse. Mas até quando você vai ensinar. E quando ele tiver adulto, se desviar, tenha certeza que ele vai retornar ao caminho e dizer, não, meu pai e minha mãe me ensinou dessa forma, eu tenho que voltar. Porque desse jeito que está aqui não vai dar nada certo para mim. Então você, pai e mãe, exerça a sua função de pai e mãe. Exerça a sua autoridade que Deus te deu para você criar os seus filhos. Amém. O que é interessante é que nós precisamos entender o seguinte, olha, pai e mãe não são bonecos para filhos fazerem o que bem querem entender com seus pais, não. Pai e mãe é um exemplo, nós chamamos Deus também de pai. Né? Pai e mãe, dizer assim, eles são referência da autoridade de Deus em nossa casa, em nosso lar. Se o filho desobedece ao seu pai e à sua mãe, eles estão desobedecendo a Deus. Existe essa hierarquia divina e que é muito poderosa em nossas vidas. Não adianta você dizer que ama os seus pais, mas você os desobedece. Se você ama, você tem que obedecer. Existe essa reciprocidade, essa troca de favor. Você pode analisar que Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, que foi Diná, a filha de Jacó. Algumas pessoas não falam sobre isso, pois a Bíblia reforça bastante as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Mas Jacó teve uma filha também com Lia, se chamava Diná. Mas é a questão, os filhos de Jacó, mesmo já adultos e casados, o respeitavam. O respeito, entendendo que, eu sou pastor, eu sou pai, então a minha filha tem que me respeitar. Não é assim. Para ela me respeitar, eu tenho que dar-lhe o respeito também.
Eu tenho meu genro aqui comigo, né? E eu respeito ele, e ele também, é óbvio, me respeita. Mas a questão central é justamente essa. Você se acha, pelo fato de ser cristão, às vezes mora até mesmo na casa de seus pais. Não estou dizendo que hoje isso é natural, isso é normal, até mesmo pela circunstância. Antigamente era mais fácil, vou dizer assim. As pessoas que moravam no interior, trabalhavam numa roça, ali conseguiam um terreno e construíam uma casa, mesmo com dificuldades. Um ajudava o outro, era assim, né? Quando alguém estava construindo uma casa, os vizinhos se juntavam, iam ali, ajudavam a construir. Às vezes era de taipa, como diz assim, né? Aqui é de adobe, não é assim? Que são, o que é adobe aqui no interior? São uns tipos de tijolos feitos de barro que só bota para secar no sol, à luz do sol. E aqui também eu já vi muitas pessoas reunindo, batendo o barro ali e fazendo esses tijolos. E depois se reúnem também para poder construir as casas. Mas hoje não é mais assim. Quer construir uma casa, você se vire sozinho. Você contrate um pedreiro, contrate o ajudante, compre o material e pague a diária, mas antigamente não era dessa maneira. Todos se reuniam e construíam as casas um dos outros, não é? Então hoje existe uma dificuldade de construir-se um lar, pois é o sonho. Um exemplo, o que é que um homem sempre quer, sonha em ter, é a sua casa. O que é que uma mulher sempre sonha em ter é casar-se e ter o seu lar também. Não é verdade? Então hoje não é diferente. Nós precisamos entender que a relação pai, de família, e a educação e o respeito prosseguem. Estou aqui em Santa Inês, na Bahia, minha mãe está na capital, em Salvador, mas todas as vezes que eu vou a Salvador, que eu vejo a minha mãe, mando mensagens pelo celular, mando falar com ela, olha, diga à minha mãe que eu a amo e que eu pedi a bênção à minha mãe. Eu sou pastor, eu sou casado, não moro na mesma casa, mas o respeito não morre de maneira nenhuma. Pode dar, meu filho. Os pais. A responsabilidade dos pais é enorme. Cabe-lhes muito mais do que a igreja. O dever de instruir os filhos nas coisas de Deus. Eles mesmos têm que obedecer a Deus em tudo, pois a desobediência deles muito dificulta a obediência dos filhos. Subtópico, né? O líder na igreja tem que ser bom pai de família. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se isso era essencial na ilha de Creta, no 1º século depois de Cristo, quanto mais hoje. Aí vem uma questão bem constante nos momentos atuais. Amados, estamos vivendo um período onde nas cidades, nos bairros, no Brasil principalmente, tem surgido muitas igrejas, não é? Muitas igrejas. E com isso, não podemos deixar de enfatizar aqui que ter igrejas é bom, é óbvio. É uma situação boa estar numa igreja, é melhor do que estar num bar, do que estar numa boate, do que estar envolvido com coisas erradas, etc. Ali as pessoas estarão adorando a Deus, estarão glorificando, exaltando, engrandecendo ao Senhor, no bom sentido. Isso é óbvio, clamando ao Senhor, procurando ganhar almas para o reino dos céus. Isso é óbvio que é importante, a necessidade, e é louvável que existam igrejas. Por outro lado, existe a questão que hoje as pessoas seculares têm falado constantemente, que igrejas têm sido usadas como comércio. E o que é isso, ser usada como comércio?
por que tem sido usada dessa maneira esse quesito, né? É porque às vezes, amado, não querendo julgar, nem pré-julgar, nem tampouco condenar ninguém, existem pessoas que não têm a mínima possibilidade, de acordo aos olhos humanos, não vou falar nem divinos, mas é a palavra que está dizendo a questão divina. Tem pessoas que não têm nenhuma capacidade, humanamente falando, de estar à frente de uma igreja pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, sendo um líder, não é, da igreja na pregação do evangelho. Por quê? São exigências que estão muito além da nossa capacidade e possibilidade humana. Também aqui não estou falando que para ser um pastor, um líder, um pregador do evangelho, você tem que ter cursos de nível superior, de teologia, não estou falando nada disso. Cada denominação tem a sua maneira de escolher os seus líderes e de educá-los, não é? De ensiná-los, de passar o conhecimento para que eles sejam mais preparados para pregar o evangelho. Também não estou dizendo que o conhecimento, estudar para se preparar, seja algo impossível ou condenável pela palavra de Deus. Isso também não é. Mas a realidade daqui desse texto que minha esposa leu no subtópico é: o líder na igreja tem que ser bom pai de família. Eu já falei na igreja e torno a repetir aqui. Eu tenho minha filha, graças a Deus, hoje meu genro. Como é que seria para mim estar casado com minha esposa, com uma filha, e de repente ela não tem o temor de Deus, nem o respeito com a palavra de Deus? Eu acredito que para mim seria uma grande vergonha. Como é que eu iria estar falando, pregando sobre família, pregando sobre obediência aos pais? Como é que eu estaria falando sobre esse texto que fala: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele? Aqui está vindo novamente a questão da sujeição e submissão. Ah, minha filha não me respeita, um exemplo. Minha filha não me respeita, minha filha não me atende, minha filha não me ama, minha filha não cuida de mim, minha filha não tem o temor de Deus no coração, e eu sou pastor. Como é que eu vou exigir ou pregar, ensinar as pessoas que os filhos deles têm que respeitá-los? Como? Que exemplo eu tenho para dar nisso aí? É divergente, amado. É divergente. Então, existem pessoas que quando chega nessa parte, ela não tem um exemplo, nem um testemunho a dar coerente a essa questão, que é justamente o que a Bíblia fala. É lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Um exemplo, estamos aqui reunidos, eu, minha esposa, minha filha, meu genro. Aqui é uma igreja, amado. Aqui é o início, o princípio de uma igreja. A igreja antigamente começou assim, dentro de casa, com as famílias. E de repente é aquela luta, aquela perseguição, aquela tribulação dentro do lar, não é? E na igreja, o pastor ele é moralista na igreja, mas dentro de casa não é nada disso que ele fala. Estava conversando certo dia, alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, com um pastor que ele estava falando justamente sobre isso. Pastor, eu quero abrir uma igreja e tal, quero pregar o evangelho, falar, ganhar almas para o reino de Deus. Eu peguei e falei: vem cá, meu irmão, a sua esposa te apoia nessa questão? A sua esposa, ela está do seu lado, vai estar ali te ajudando, te apoiando. E os seus filhos vão estar também do seu lado, lhe apoiando? Porque eu lhe pergunto, como é que eu vou ser pastor de uma igreja que minha esposa não quer, não me ajuda, não me apoia, não está ao meu lado, critica o trabalho que eu faço? Como é que eu vou ser pastor de uma igreja e de repente a minha filha, ela é completamente avessa àquilo que eu prego e ensino? Entendendo que ela, por ser maior de idade,
não é? Ela é responsável por suas ações, mas ainda assim, amado, ainda assim, eu acredito e tenho a minha convicção de que seria muito vergonhoso para mim falar do amor de Deus para as pessoas, da obediência, do temor de Deus para as pessoas, enquanto eu não tenho um exemplo no meu lar para dar, né? Vamos lá para o segundo subtópico. Diz assim: o pai deve conhecer, praticar e transmitir aos filhos toda a palavra de Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículos 6 ao 7. Assim ele se torna modelo a ser imitado com confiança. Vou falar, filha. Eu sempre, desde quando nós tivemos a nossa filha, né, sempre nós ensinamos a ela o caminho, nós ensinamos a ela a palavra do Senhor. Então, ela nunca vai dizer que a gente não ensinou. Graças a Deus que hoje ela segue os caminhos do Senhor, ela está na igreja louvando o nome de Deus, do Senhor Jesus Cristo, porque nós a ensinamos, né? Nós mostramos a ela o caminho. E aí diz a palavra: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeito a ele e com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, ou melhor, desculpe, amados, essa palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa. Eu e Evelyn, nós temos esse prazer, esse privilégio de ser ensinado todos os dias. Porque o meu esposo, ele sempre nos ensinou acerca da palavra do Senhor. Sempre ele teve reuniões para conversar conosco a respeito da palavra. Se algo não está correto, ele sempre nos chama para conversar e perguntar o que está acontecendo e mostrar qual a direção devemos seguir. E mostrar para a gente. Ele sempre está nos lembrando acerca da palavra do Senhor. Então nós temos na nossa mente, no nosso coração, né, o que a gente deve fazer a respeito de estar agradando a Deus e como viver em família. Os avisos dos sábios antigos destacam as mesmas verdades. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, fará contigo. Provérbios 6, do 20 ao 22. Exatamente. Nós estamos vendo aqui a questão do ensinamento. Eu já falei isso na igreja e torno a reforçar que o rei Salomão, ele foi um dos homens aqui na terra, abaixo de Cristo, mais sábio que existiu, de acordo com a Bíblia Sagrada, e eu acredito muito no que a Bíblia nos diz. E ele escreveu alguns livros, dentre eles o livro de Provérbios, e a sua inteligência era tamanha que pessoas viajavam, não é, atravessavam fronteiras para conhecer a sabedoria de Salomão. Esses são os pontos positivos que eu estou relatando aqui nesse momento sobre Salomão. E um dos livros muito interessante em ler, e isso tanto faz para cristãos como não cristãos, que também nos chama a atenção e é divertido ler, né, é o livro de Provérbio, escrito por Salomão. Além de Provérbio, teve Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, o livro de Eclesiastes, etc. E nesse livro de Provérbios, você pode analisar que do início ao fim, ele trata as pessoas chamando-as de filho meu, né? É uma maneira educativa que serviu para o tempo de Salomão, que foi também o construtor do templo do Senhor, filho de Davi, Salomão, né? E
ele é uma questão educativa de tratar as pessoas, de nós falarmos com as pessoas também hoje, principalmente aqueles que são professores. Os professores, eles precisam, não é que é uma obrigação, não é? Mas a arte, o ofício de ser professor não é para quem simplesmente faz um curso de pedagogia ou de letras, ou seja lá qual seja o curso, não. A arte de ser professor nasce com a pessoa. Ela não adquire de maneira secular, não. Ela tem o dom divino, algo dado por Deus. Ela se sente feliz ao estar dentro de uma sala de aula ensinando aos estudantes. Não gosto bem da palavra aluno, mas aos seus estudantes, né? Então, Salomão, ele traz uma ideia para nós, falando da questão das qualidades de Salomão. Ele traz uma ideia para nós educativa nos seus livros, principalmente o livro de Provérbios, nesses primeiros capítulos, que ele se expressa chamando as pessoas de filho meu. Quando ele fala assim, filho meu, não é apenas falando em referência aos seus filhos, mas a todo aquele que também são filhos de Deus e querem ouvir, às vezes, um conselho, querem ouvir uma admoestação, uma exortação, uma questão de educador, né? E ele fala aqui justamente sobre isso, o que é importante para o filho, né? Ouvir o ensino de seu pai e não deixar a instrução de sua mãe. Pois toda vez que um pai e uma mãe dão um conselho ao filho, é querendo bem. É querendo realmente que ele se dê bem, que ele tenha sucesso, que ele venha prolongar os seus dias na terra, etc. Porque serão como diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui nós estamos vendo também uma prática natural lá em Israel, né? Você pode analisar que quando José ele é instituído como governador do Egito, o faraó coloca sobre o pescoço de José o quê? Um colar de ouro. Passa para José um sinete, um exemplo, um anel, que era onde tinha um selo do faraó. E o faraó deixa bem claro que no Egito ninguém levantaria a mão ou o pé sem a ordem de José. Quem via José com aquele sinete, com aquele anel e aquele colar, entendia que ele era uma pessoa de suprema importância no Egito. E o faraó deixou bem claro, aqui no Egito, você só não será maior que eu no reino, no trono. No trono, eu sou faraó, mas abaixo dele, ninguém é maior do que José. Entendeu? Então, lá em Israel, além do Egito, existiam algumas simpatias, vamos dizer assim, né? Sabemos que em Israel existem umas plaquinhas que eles colocam na entrada da casa, onde a pessoa, quando passa, ela toca ali e recebe uma bênção, pede a bênção ao entrar e ao sair. Nós assistimos um filme e minha esposa estava perguntando por que os judeus, ao entrar dentro de casa, tocam na parede e faz um sinal, né? Eles estão ali abençoando a entrada, sendo abençoado na entrada e sendo abençoado na saída, como está escrito lá no livro de Crônicas, né? Bendito seja ao entrares e bendito seja ao saíres, entendeu? E, além disso, tem essa questão do diadema, como aqui está dizendo, porque serão diademas. O que é diadema? Tipo de coroa, é um tipo de coroa. Para as mulheres, aquela meia coroa, aqui um exemplo, nos 15 anos, já viu? As debutantes usam aquela mini coroa na cabeça, bonita e tal. Então, esse é o diadema que aqui está falando, porque serão a educação, a instrução do pai e da mãe serão como coroa sobre a cabeça. Não é verdade? É isso que a Bíblia está nos dizendo. E também é um tipo de amuleto, não é? Que lá no livro de Salmo, capítulo 16, versículo 5, fala sobre o arrimo da sorte. Já viu pessoas andarem com uma folhinha na orelha, né? Com uma corrente, com um crucifixo, ou com uma pulseira
Tem mães que faz muito isso, coloca na mão, no punho dos filhos, aquela pulseirinha com a mão de figa, não é isso? Uma fitinha vermelha. Uma fitinha vermelha, na verdade. São esses instrumentos que eu lhe pergunto, faz sentido? Algumas pessoas colocam uma ferradura atrás da porta, coloca várias coisas, né? Tem a simpatia de colocar a vassoura atrás da porta, não é verdade? Várias simpatias, minha esposa sempre bota, né, filho? Ah, sim, Jesus. Existem várias simpatias, né? Então, essa questão. Aqui fala sobre arrimo da sorte em Salmos 16, versículo 15. Mas qual é a minha sorte? Qual é o meu arrimo? Né? Qual é o meu diadema? É o conhecimento da palavra de Deus, como está sendo expressado também em relação à explicação de Salomão. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Coroa e o colar que eu falei de José, que Faraó deu para ele lá no Egito, né? E Salmos 16:5 fala sobre o arrimo da sorte. Algumas pessoas dizem, pé de coelho dá sorte, só dá sorte para os outros, para o coelho não deu, né? Porque arrancaram o pé do coitado. Então, essa questão, existem certas coisas que é apenas simpatias, entendeu? Mas uma coisa é bem certa, amigo, quem vai te livrar do mal é o Senhor, nosso Deus. E a instrução do pai e da mãe não é para a maldade, não é simplesmente, como existe uma gíria hoje, muito usada pelos jovens, de dizer o seguinte, meu pai e a minha mãe são chatos, o meu pai e a minha mãe são insuportáveis, pega no meu pé, mas a realidade é essa. Toda pessoa que ama é chata, viu? A minha esposa me ama e às vezes é chata comigo porque é o excesso de cuidado. Excesso de cuidado é bem melhor do que excesso ou a falta, né? De cuidado. A falta de cuidado ou excesso de displicência. Não é? O pai e a mãe que são displicentes é a pior coisa que existe. É melhor ter um pai e mãe chatos que pega no pé, que fala, que liga, que pergunta, que procura saber onde está, do que um pai e mãe que não dá a mínima importância aos seus filhos. Assim também no casamento. O excesso do cuidado, do amar, do dar atenção, faz bem para uma relação. Entendendo que amar não é simplesmente fazer com que as pessoas façam tudo o que elas queiram. Não. Amar é também dizer não. Amar é advertir. Amar é também exortar, é disciplinar, se for necessário. Amém. Nós dois somos chatos. Então. 2 vezes temos o aviso. Pais, não irriteis vossos filhos. Não os provoqueis até ficarem zangados. Irritá-los pode desanimá-los e ser grande pedra de tropeço na vida espiritual deles. O pai tem que disciplinar os filhos. Até Deus disciplina seus filhos para o bem deles. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Mas a disciplina tem que ser administrada com sabedoria e amor. Apanhar de um pai violento ou até bêbado terá efeito totalmente contrário ao que Deus requer. Ele orienta a usar a vara, mas que não o façamos se estivermos nervosos, lembrando que a correção deve ser feita com amor no coração, não com raiva. Em tudo isso fica evidente que para ser bom pai ou mãe é importante estar cheio do Espírito de Deus e lembrar que, se porém algum de vós necessita de sabedorias, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Tiago 5, versículo 1. Às vezes nós vemos muitos pais, na nossa vivência, né, querendo ensinar os filhos de maneira errada, xingando, né, difamando seus filhos,
batendo de muitas vezes, não com entendimento, mas batendo para espancar, né? Espancando seus filhos e xingando, jogando praga, falando palavras que sinceramente, que não vai ajudar o filho em nada, não vai ajudar seus filhos em nada, em acrescentar em nada, em crescer em nada. Mas, ao contrário, vai causar, como eu posso dizer assim, um trauma no filho ou na sua filha. Então, você tem que ensinar com sabedoria. Peça a Deus sabedoria, ore ao Senhor. Peça para que Deus te ensine a como criar, como administrar seus filhos, a como exortá-los. Né? Exercendo a sua paternidade ou maternidade de forma agradável. Né? Como diz a palavra, não com violência. Apanhar de um pai violento ou bêbado terá efeito totalmente contrário. Quantas mães, quantos pais hoje não sabem criar seus filhos ou criam de forma errada e está procurando psicólogo. Ah, meu filho precisa de ajuda psicológica, precisa de marcar um psiquiatra. Mas quer ajuda profissional, mas não sabe ser pai e mãe dentro de casa. Ao invés de ensinar, fica gritando, fica xingando, fica jogando praga, fica batendo de forma errada, né? Vivendo de uma forma errada de casa, os filhos vão aprender. Nós temos que ser exemplos, como minha esposa falou aqui antes. Nós temos que ser exemplos para que os nossos filhos vejam, né, o exemplo em nós e assim eles possam seguir, no nome de Jesus. Amém. Nessa questão aqui eu quero enfatizar o seguinte, mas a disciplina tem que ser administrada com sabedoria e amor. Apanhar de um pai violento ou até bêbado terá efeito totalmente contrário ao que Deus requer. Já parou para analisar, pensar um pouco sobre essa questão que existem hoje pessoas que elas querem se esconder ou simplesmente elas têm um comportamento completamente vergonhoso perante a realidade dos fatos e essas pessoas culpam a bebida? Tem homens que chegam bêbados em casa, xinga a mulher, bate na mulher, esculhamba a mulher. Estou falando mulher e falo filhos também. Né? Faz tudo isso. E no dia seguinte se comporta como se nada disso tivesse acontecido. Entendeu? Aí diz assim, eu estava bêbado, eu não fiz isso, eu nem sequer me lembro. Isso é mentira, gente. Vamos ser franco e realista. Né? Porque uma pessoa, quando ela está completamente sob o jugo da bebida, sob o álcool, seja lá a droga, o que for, ela não perde completamente o juízo, não. A mesma coisa são para algumas pessoas que são cristãs e faz algo de errado, diz assim, foi o demônio que me usou. Aí, sendo um pouco irônico, aí o demônio fala assim, eu não, está repreendido. Não é? Porque tem pessoas que têm certos tipos de atitudes que são completamente inadmissíveis. Isso na relação do uso da bebida ou da raiva, é importante analisarmos que uma pessoa com raiva, ela possa ser você, eu, qualquer pessoa, ela é completamente insana. Entendeu? Uma pessoa com raiva é completamente insana. E por isso nós temos que ter muito cuidado nesses momentos de ódio, de raiva, de revolta, não é? Para poder não deixarmos com que a ira tome conta de nós. Entendeu? Imagine uma pessoa com raiva ainda bêbada. Qual será a atitude de uma pessoa dessa? Ela poderá matar alguém. Ela poderá fazer uma perversidade tão grande contra alguém da sua família que vai ser algo, um crime. Vai ser algo estarrecedor, aterrorizante para a sociedade. Entendeu? E depois, eu estava bêbado, eu dei um tiro numa pessoa, mas foi porque eu estava bêbado. Isso vai tirar de mim a responsabilidade? Não, eu vou ser condenado, vou ser preso, condenado e pronto. Não tem questão de dizer assim, foi porque eu bebi. Assim também como existe hoje critérios para as pessoas que bebem. Quem bebe não pode dirigir, porque qual é a desculpa disso? Eu estava bêbado, estava fora da minha de consciência, então eu atropelei alguém, não foi porque eu quis, foi por causa do uso da bebida. Então vai fazer o quê? Prender a garrafa de cachaça? Vai fechar os bares porque as pessoas estão bebendo e dirigindo?
Vão fechar agora os bares, porque os restaurantes não vai mais se vender bebida alcoólica, porque apesar que eu não bebo, se fechar ou se deixar de vender, para mim não faz a mínima diferença. Mas por esse motivo, não é porque eu não uso que eu vou condenar as pessoas que usam, não. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a pessoa comete crimes porque usou certo tipo de bebidas alcoólicas ou drogas, lícitas ou ilícitas. Vai fazer o quê? Prender a bebida? Fechar os bares? Não. São as pessoas que fazem uso delas e depois cometem esse tipo de crimes que tem que ser responsabilizadas, sim. Que tem que ser responsabilizadas. Assim também como a questão de você chegar em casa bêbado, agredir a sua esposa, agredir seus filhos, agredir o vizinho, e seja lá as demais pessoas, e depois ir lá dizer, eu estava bêbado, isso não justifica, não. Sendo franco e realista, isto não justifica. E sendo bem mais enfático, apesar de eu não beber, quero deixar bem claro, não faz diferença uma pessoa que bebe de outra que está com raiva, não. Os dois perdem a consciência. Então nós temos que nos controlar. Eu me controlo para não beber e me controlo também, procuro me controlar a minha raiva. Pois uma coisa não pode, não se justifica ou se separa da outra. O pior é que tem pessoas que têm raiva e ainda está bêbado. Aí complica tudo mais ainda. Por favor, minha esposa. Os outros. Não nos esqueçamos de que em muitos lares moram pessoas que não são nem pais nem filhos da família, mas podem ser grande influência na criação das crianças. Nas famílias que primeiro ouviram as cartas de Paulo, havia pais, mães, filhos e escravos. Os últimos também recebiam conselhos apostólicos. Para pensadores gregos, escravos não eram considerados gente, mas para Deus eram pessoas as quais Jesus morreu para salvar. E assim tinham responsabilidades. Muitos trabalhavam com a família em casa. Geralmente, um escravo de confiança levava os meninos para a escola e os trazia de volta. Havia as mulheres que atuavam como babás e faziam outro serviço entre as crianças. Hoje em dia não temos escravos, mas há muitas babás e outros que ajudam a cuidar das crianças e também do serviço diversos. Já pensou sobre a influência que tais pessoas exercem sobre os seus filhos? Hoje em dia, nesse tempo moderno, nós vemos que muitos filhos realmente são criados pelas babás, por outras pessoas, né? Porque os pais trabalham, né? Sai de manhã, volta à tarde, e ali a incumbência fica para a pessoa que você coloca dentro do seu lar para ficar com seus filhos. De uma certa forma, tem filhos que chamam até as babás de mãe, por não ter a mãe todo direto dentro de casa, pelo serviço, né, que ela trabalha, só chega à tarde. Mas nós, como mães e pais, temos que estar atentos. O que essas pessoas estão ensinando para os nossos filhos na nossa casa, na nossa ausência? Então temos que ver, temos que prestar bastante atenção, porque a influência conta muito, né? Nós temos que observar, chegar em casa e observar. Observe seus filhos, ver o que eles têm aprendido na escola, ver o que eles têm aprendido com os amigos, ver com os amiguinhos, ver o que eles têm aprendido com essas pessoas que vocês colocam dentro de casa. Exatamente, amados. É uma questão bem clara que nós temos que entender o seguinte, olha, criança, como eu falei aqui a respeito de pais, crianças também não são bonecos, não. Que você vai pegar, botar sentado num canto e a criança vai ficar ali o dia todo, quietinho, sem fazer nada. Impossível. Ou uma boneca que você, quando criança ganhou, você brincava de boneca e fingia dar comida, fingia dar banho, fingia trocar roupa, né? Fingia passear. Só que boneco não chora, boneco não grita, boneco não corre, boneco não desobedece, boneco não tem suas manias e costumes, etc. Bonecos não defecam, né? Bonecos não faz xixi, não é assim? Bonecos, eles precisam tomar banho.
bonecos não, quer dizer, não precisam tomar banhos, eles não acordam de madrugada gritando, chorando, querendo mamar, querendo leite, não é verdade, querendo serem trocados, etc. Bonecos não fazem isso não, e criança faz, entendeu? Crianças fazem, crianças têm birras, não é? Têm manias, entendeu? E crianças também vão crescer, vão chegar o tempo de adolescência. Criança precisa ir para a escola, precisa de atenção. Pare para analisar o seguinte, que eu tenho falado constantemente. Olha, você trabalha durante o dia todo, chega em casa cansado, não é? Isto. Mas você que trabalha o dia todo, seja lá um trabalho braçal ou no escritório, não é? Um trabalho mais agradável, você não tem a energia de uma criança. E se você passar o dia todo trabalhando, para você será algo costumeiro, algo normal que você já faz todos os dias. Mas eu faço uma aposta aqui, no bom sentido, claro que a gente não fazemos aposta, mas um desafio. Passe um dia no seu trabalho, você vai chegar em casa cansado, não é? Depois passe o dia fazendo tudo que o seu filho faz, para você ver o que cansa mais. Se é o seu trabalho secular ou cuidar do seu filho. Então o que é necessário você entender e compreender é que criar filhos exigem sacrifícios. Exigem sacrifícios. Se você não tem paciência, se você não tem amor, se você não tem tempo, e você é um pouco mais enfático, se você não tem condições, se você não tem capacidade de, um exemplo, dar uma educação, não estou falando questão de dinheiro não, mas dar uma educação, uma atenção ao seu filho. Para que você quer ter filhos? Essa é a realidade. Para quê? Para depois você colocar a culpa no governo? Colocar a culpa em quê? Na escola? Colocar a culpa nos professores? Colocar a culpa na sociedade? Porque a questão também é o seguinte: se você não educa os seus filhos em casa, se eu não educo a minha filha, se nós não educarmos os nossos filhos, o mundo vai educar. Só que o mundo não vai ter nem um pingo de paciência e carinho, não. O mundo é perverso. As pessoas lá fora não vai dar a mínima importância de saber assim de quem é esse menino, de quem é essa menina, não. Como eu falei aqui certa vez, para eu aprender algumas coisas, eu tive que tomar muito cascudo. E quem me dava cascudo? As pessoas da rua. Porque se eu agisse de forma desobediente, desrespeitosa com as pessoas na rua, elas me davam cascudo mesmo, me dava pescotapa, como dizem hoje, né? E mandava embora para casa. Entendeu? E se eu chegasse em casa, eu sou do tempo da palmatória, se eu chegasse em casa e recebesse uma reclamação da professora ou de alguém da rua que eu fiz algo de errado, sabe o que acontecia? Diferente de hoje, eu apanhava mais ainda. E eu lhe confesso, eu apanhei muito da minha mãe, Dona Luzia. E eu agradeço a ela por isso. Só que hoje a má educação está vindo justamente dos pais, onde os filhos vão para as escolas e aprontam e fazem o que bem querem e entendem. E se um professor ou uma pessoa que trabalha na escola como olhando as crianças, esqueci o nome agora correto, monitor, né? Ou um diretor da escola coloca a criança em suspensão, apesar que hoje eu acredito que nem seja mais possível isto, né? Não pode mais expulsar as crianças das escolas, não pode mais dar um castigo e tal, etc. Mas se os pais recebem uma reclamação que o filho aprontou na escola, os pais de hoje vão para a escola para poder escrachar, para poder responsabilizar de forma inadequada os professores, a direção da escola, os monitores, entendeu? Pelas ações errôneas dos seus filhos. Porque aquela questão,
O filho apronta, briga, desrespeito na escola, mas quando ele chega em casa, ele chega como vítima, chega chorando e fala, às vezes, não estou dizendo que seja todos os casos, né? Mas às vezes inverte a situação. Ah, o professor me bateu, o professor me esculhambou, o diretor fez isso comigo. E na maioria das vezes não é nem verdade. Os pais não chegam na escola querendo saber realmente qual foi a verdade, qual é as duas, né, o lado correto da verdade. Não, já chega na escola, da portaria, já vai chegando, gritando, já vai esculhambando, já vai difamando, caluniando, dizendo um monte de liberdades para as pessoas em defesa do seu filho, sem entender que às vezes, não estou dizendo que seja algo constante, mas às vezes é ele que é o culpado da situação, não é? E enfatizando e encerrando essa questão, educação quem dá são os pais, viu? Não são os professores, não. Os professores dão o conhecimento, o ensinamento. Claro que os professores são educados para isso. Os professores são pessoas preparadas para isso. Chega na sala com educação, com respeito, com atenção e todo o cuidado necessário para com os estudantes. Mas os filhos, os estudantes precisam chegar na escola educados. Muito obrigado, muito agradecido. Fazer um resumo aqui. Os papéis no lar se complementam. Os relacionamentos no lar são refletidos na igreja. A instrução dos filhos na vida cristã é dever dos pais. Os problemas nos relacionamentos familiares requerem oração. Quando os relacionamentos na família estão com problemas, exige oração, apoio da igreja, conselho sábio da liderança. Haja visto o conselho de Paulo para resolver a briga entre Evódia e Sintique, que eram obreiras, mas precisavam da ajuda de outro obreiro para resolver o problema de relacionamentos. Filipenses 4, de 1 a 2. Quem é suficiente para essas coisas? Não nos esqueçamos de que, para fazer a vontade de Deus, precisamos em tudo estar cheios do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda a orar. E é Ele quem nos possibilita cumprir corretamente o nosso papel na família terrestre e na família de Deus, que é a igreja. Exatamente, amados irmãos. Já estamos aqui, chegamos à conclusão dessa lição, né? E nós falamos sobre várias coisas. Eu falei, às vezes, de experiência pessoal, quando eu tratei da minha esposa, da minha família, da minha filha, do meu genro. São experiências pessoais, né? Mas eu entendo também que cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma maneira de ser. Talvez a sua maneira de ser seja completamente diferente da minha. Talvez a maneira da minha esposa seja completamente diferente da sua também, né? Então, cada família existe um ingrediente que vai ser usado de forma adequada, não é? De acordo cada pessoa para ser usado e assim estarem ali educando a sua casa e sua família. Então, eu falei de assuntos aqui que são teorias, falei um pouco sobre a prática que nós temos aqui em nosso lar, mas o que nós lemos aqui são teorias que eu acredito sim que, se colocarmos em prática, elas darão certo. Mas você precisa também analisar o seguinte: eu não sou hoje o que sou por causa de teorias minhas, não. Eu não sou o que sou, não tenho um casamento abençoado com minha esposa de 21 anos, por causa apenas de teorias. Eu não tenho uma filha que algumas pessoas conhecem, né? Simplesmente por eu ser ensinado, olha, dessa maneira, não, apenas por isso. Eu não tenho um genro que eu agradeço a Deus, que para mim é um filho, por causa simplesmente de teorias, não. Isso em nossa vida, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, é que é o precursor.
É que é o nosso arrimo, o nosso amuleto, o nosso diadema, o nosso precursor, a nossa base de exemplo é o Senhor Jesus. É o poder de Deus, é o Espírito Santo. Tem pessoas que têm famílias abençoadas, famílias que são, olha, famílias exemplares. Mas às vezes a desestabilização dessa família acontece pela falta de Deus. Porque não tem dado ouvidos à palavra do Senhor, não tem atentado àquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Entendeu? Eu lhe digo com toda a convicção, se eu não fosse uma pessoa de Deus, eu não sei nem se eu estaria mais casado com minha esposa. O que você acha disso, filho? Realmente. Nós precisamos buscar a Deus para que... O casamento não é mágica, né? Não tem um segredo mágico. É buscar a Deus, estar alicerçado na palavra e orando sempre para que tudo dê certo. Né? Então, esse negócio de nós, amados, entendendo o seguinte, nós somos criaturas divinas. Nós somos criados por Deus. Então, o segredo da vida abençoada, próspera e feliz não vem de coach, não vem com todo respeito, existem várias teorias psicológicas, várias terapias, vários ensinamentos, mas não adianta tudo isso, você adquirir tudo isso, conhecer terapias, conhecer ensinamentos, né, psicológicos, etc., se você não tem Deus na sua vida. O sucesso da minha vida, eu lhe digo com toda certeza, do meu casamento, da minha família, é Deus. Ele é o arrimo, Ele é o amuleto, Ele é o diadema, Ele é a minha sorte constantemente. Amém, glória a Deus. Entendeu? Por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha adquirido conhecimento, eu jamais me esqueço da graça e misericórdia do meu Salvador. Porque o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento minha esposa estará fazendo os agradecimentos. Depois ela vai estar orando também. E eu vou estar dando o meu último recadinho em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, de nós aprendemos. Cada dia temos aprendido um pouco mais. E que nós possamos colocar em prática tudo que ouvimos nesta manhã. Que não vai adiantar nada você ouvir e não colocar em prática. E estamos alegres, né? Muito felizes com a participação de vocês, amados irmãos e amigos, né? A irmã Romilda, Deus abençoe aí. Fátima Amaral, nossa vizinha, que Deus continue abençoando você, querida, sua família. Vocês são especiais para nós. Rafael Lira, Lea Souza, a irmã Miriam Gomes também, da Igreja Monte Calvário. Iracelma Lima, Deus te abençoe, querida. Jéssica Sobrinho, um abraço para a irmã Joana, saudade, Juscelia, todos vocês aí, que Deus abençoe. Vera Sena, nossa irmã em Cristo também, que Deus abençoe, irmã Vera, em nome de Jesus. Marco Antônio Paim, Rosa Andrade, Deus abençoe. Também temos um telespectador que é irmão Semião, aí em Cravolândia. Deus te abençoe, irmão Semião, toda a sua família. Rosimar Nascimento, tem Edson Santos, Jane Oliveira, Deus abençoe a todos vocês. Estamos com saudade. Valcimar Santos, Dilvan Jude, que é o pastor Dilvan, e a sua esposa, irmã Jude. Deus abençoe vocês poderosamente, seu ministério. Ramesh, né, que não é do nosso país, que Deus abençoe. A minha cunhada Jailza Porfírio, também a Igreja Batista Monte Calvário, Deus abençoe todos vocês, esse ministério. Mohamed também, que Deus abençoe você. Jássio Fernandes, Rita Oliveira, Lucas Cerqueira, Valdinélia Sacramento, a irmã Zelma, Fernanda Nascimento, a minha colega aí, amiga de trabalho, Deus abençoe você e seu casamento. A irmã Cida e também Idelenilton Oliveira. Que Deus continue abençoando poderosamente vocês. Que bom. Compartilhe essa palavra aí com outras pessoas para que elas sejam abençoadas também. E que Deus possa estar abençoando a sua família poderosamente. Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós só temos a te louvar, ó Deus, a te exaltar, engrandecer ao Senhor, meu Pai, te adorar na beleza da tua santidade. Dizer que o Senhor é bom, meu Deus, e que as suas misericórdias duram para sempre.
Dizer que nós precisamos imensamente, ó Deus, do teu cuidado, meu Pai. Imensamente, meu Deus, dos livramentos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Meu Deus, que o Senhor esteja, meu Pai, conosco, com a nossa família, ó Deus. Entregamos as nossas vidas e a vida dessas pessoas e das outras também, ó Deus, que irão ver, meu Pai, essa mensagem, que sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Ó Deus, graças te damos por esse momento, ó Deus, e que à noite nós possamos estar aqui de volta, ó Deus, para proclamar a tua palavra e que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo teu grande amor. Nós também só temos a agradecer ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero deixar aqui um recadinho especial para todos vocês. Eu quero dizer que as irmãs aqui da Igreja Batista Betel, os irmãos todos, que o aconselhamento que nós temos recebido, desculpe, é que durante esses dias nós não podemos sair nem para fazer visitas aos nossos amados irmãos. Eu estou muito triste, muito com um certo pesar no meu coração, pois é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estarmos visitando os amados irmãos, mas isso por questão de lei, por questão de sermos pessoas doutrinadas e educadas. Pois essa enfermidade que vem assolando o mundo, vamos dizer assim, ela tem uma certa facilidade muito plena de contagiar as pessoas. E o que mais nós temos recebido como aconselhamento é que fiquemos em casa. Não é? Eu saí esses dias de moto rapidinho para ver alguns irmãos, mas não é aconselhável fazer isso. Mas nós estamos orando, continuamos com o nosso imenso amor, não em decadência, mas sempre crescente para com os amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Betel, assim como os nossos familiares. Gostaria de estar indo visitar também a minha mãe, não estou indo justamente por causa dessas questões. E eu peço aos amados irmãos que a sua fé não desfaleça nem diminua. Continue tendo fé, confiança, determinação, se cuidando, se resguardando, para que essa pandemia passe logo e voltemos o mais breve possível a estarmos reunidos na casa do Senhor, adorando, abraçando um ao outro, e eu fazendo as minhas visitas costumeiras em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã. À noite, às 19 horas, nós estaremos de volta com a nosso culto de ação de graças e evangelístico. E convide mais pessoas, passe esse culto, essa escola bíblica dominical, para outras pessoas estarem ouvindo, e convide-as para estarem conosco hoje à noite. Agradeço a minha esposa, que sempre está comigo, graças a Deus, a minha filha Evelyn, que sempre grava esses vídeos, ao meu genro Odailson, e quero deixar um abraço especial aqui também para a avó do meu irmão Odailson, né, a irmã Valda, o nome do seu avô mesmo? Arlindo, né, ao pai também do irmão Odailson, que Deus abençoe, a Fife, a Pedro, a Manaia, ao Conselho de Pastores aqui da cidade de Santa Inês. Parabenizo a todos os pastores que têm nos ajudado nesse trabalho. Também ao gestor da cidade. Amados, quero deixar bem claro aqui. Nesse momento não é momento de brigas políticas. Com todo respeito a todos os partidos, a todos os políticos, né, ao prefeito da cidade, aos vereadores e aos demais partidos. Nesse momento não é momento para isso, para críticas. No que você puder ajudar, ajude. Né? Ajude de alguma maneira e sigamos em paz. Um abraço também ao Guma Guedes, ao Carlos Chagas, né? A todos vocês que fazem parte da população santineense, não é verdade? Eu quero deixar também aqui a minha gratidão à secretária de Saúde de Santa Inês, a coordenadora também do hospital, né, Mariana, o nome da coordenadora como é? Não esqueci agora, né? O capitão da Polícia Militar e Anderson, a todos os policiais militares, os civis também, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês,
a pessoal da Embasa, Carol, sim, a coordenadora do hospital, o pessoal da Embasa, que glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, não tem faltado água em nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Também aqui ao pessoal que trabalha nos mercados, os postos de gasolinas, as agentes comunitárias de saúde, a todos vocês que estão incumbidos de trabalharem para que o nosso país, nossa cidade não pare. Deus abençoe a todos e à noite nós estaremos de volta. Um abraço e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, o grande amor de Deus, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos podem dizer? Amém. Aplauda o Senhor nesse momento. Glória a Deus e até a noite. Deus abençoe a todos.